Olá, sou Elcio Kronberg, leiloeiro público oficial no estado do Paraná. Estaremos hoje falando de um tema bem específico sobre leilões judiciais, avaliações e preços. Veja, nos leilões judiciais estão as maiores oportunidades de compra. Por quê? Porque normalmente os bens são avaliados por oficiais de justiça ou mesmo avaliadores judiciais que levam em consideração a venda desses bens de uma forma forçada, ou seja, em leilões judiciais. Então, verifique sempre que as maiores oportunidades vão estar sempre na oferta em segunda praça. O que significa segunda praça? Tudo bem, ele é sempre vendido, via de regra nos processos de execução, em duas praças. Na primeira praça, pelo valor de avaliação, e em segunda praça, por qualquer valor, desde que não considerado um preço vil. Falamos isso no nosso primeiro vídeo. Mas agora, vamos ver como é o entendimento dos magistrados. Num processo de execução trabalhista, veja, esse processo, via de regra, ele se dá por uma questão alimentar. O juízo do trabalho entende, muitas vezes, que mesmo o valor sendo ofertado em segunda praça, não há necessidade que ele alcance valores em relação à avaliação de 50% ou 40% ou mesmo 30%. Já tive a oportunidade de verificar lances a partir de 20% da avaliação. Por quê? Porque o juízo do trabalho, em sua missão social, procura que os bens que foram expropriados e que agora são levados a leilão público por ordem do próprio juízo do trabalho, deva então ressarcir o patrimônio do empregado, que através da sua reclamatória trabalhista busca a recomposição do seu patrimônio, mas na verdade de seus alimentos. O mesmo entendimento pode existir em varas de família. Via de regra, as varas de família que seguem o rito do Código de Processo Civil, não mais a CLT. Lá na CLT nós temos isso regido pelo artigo 888 e seguintes. Já no CPC nós temos no artigo 686 e seguintes. Nós temos uma parametrização diferente por parte dos magistrados. Mas não há uma tabela em relação ao preço vil. Tanto é que nos editais de leilão, o juízo normalmente coloca qual é o percentual de desconto que ele considera como razoável para a venda dos bens. Lembrando que em esfera civil, a execução ela tem que ser a menos onerosa ao devedor. Evidentemente que recompor o patrimônio do credor, mas nem por isso ser tão onerosa ao devedor. Mas na execução fiscal, nós temos uma parametrização. E essa parametrização, determinada então pelos vários entendimentos do STJ, é de 50%. Então, nas execuções fiscais, normalmente os valores em segunda praça são sendo feitos a partir da metade do valor de avaliação. Por isso, grandes oportunidades. E nas massas falidas? Veja, na massa falida nós temos ali dois tipos de ritos. As falências anteriores a 2004 e as posteriores. As falências anteriores a 2004 seguem o regido no decreto 7661 de 45, enquanto as seguintes pela lei 11.101. O que temos então? Nós temos na lei antiga de falência a proibição da venda abaixo da avaliação. Então, via de regra, o juízo falimentar ele não permite a venda abaixo da avaliação. Mas, pelos também entendimentos reiterados dos tribunais, uma vez que o bem já foi por diversas vezes levado a leilão, não havendo então a arrematação
o juízo, então, ele vai flexibilizando e permitindo a venda desses bens de massa falida abaixo da avaliação. E veja, na nova lei, não há nenhum tipo de restrição em venda abaixo da avaliação. Como aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil à nova lei de falências, então, nas novas leis de falência, os leilões acontecem em duas praças, diferentemente da lei antiga, em que era asta única, leilão único. Na nova lei de falência, então, via de regra, os juízes falimentares o fazem em duas praças. Primeira praça pelo valor de avaliação e segunda por qualquer preço, desde que não considerado o preço vil, já determinado pelo juízo esse percentual de desconto admitido. Mas vejam, uma construção que também foi sendo feito doutrinariamente, né? Somente o parcelamento era admitido somente pelo valor de avaliação. E com o passar do tempo, pela impossibilidade de venda dos valores sempre à vista pelo valor de avaliação, hoje admite-se então a venda em segunda praça de forma parcelada. E o juízo, claro, vai determinar a quantidade de parcelas, o fator de correção e o sinal de negócio. Normalmente, nas falências antigas, 20% de sinal e o restante em parcelas, e nos processos de execução ou pelo rito da nova lei de falência, 30% de sinal e o restante em parcelas. Então, aí estão as dicas de hoje, algumas explicações em relação a leilões, avaliações e preços.